gente tem que lembrar que, apesar do português, sim, existir como uma língua, vamos dizer assim, oficial e uma língua falada por uma parte da população, o português nunca teve um estatuto de uma língua vehicular pelas pessoas. Ela sempre foi uma língua imposta por meio de políticas de colonialismo linguístico também, né, além do econômico e político, como nós já vimos, fazendo com que essa língua tivesse uma penetração muito artificial naquela comunidade, já que estava sob ocupação de Portugal. E as boas-vindas a mais um vídeo no Movimento 140, e hoje nós vamos responder à pergunta: afinal, será que se fala mesmo português em Macau, na China? Já deixa aqui nos comentários qual que é a sua opinião sobre a situação linguística de Macau, se você já ouviu, se já visitou a cidade e já ouviu alguém falando português nesse lugar. E o título desse vídeo não é nenhum clickbait, eu vou mostrar para vocês com detalhes como que funciona a situação linguística da cidade de Macau, na China. Para quem já ouviu falar de uma tal comunidade portuguesa ou de língua portuguesa na China, nós estamos falando da ilha de Macau, que fica ali encostadinho, bem pertinho da parte continental chinesa. Vamos dar uma olhada no mapa. Vocês conseguem ver que Macau fica próximo ali de Hong Kong, que são essas duas ilhas, vamos dizer assim, né, que foram ocupadas pelo Império Português e Britânico. Já vamos falar um pouco mais sobre isso, mas aqui com um zoom um pouco maior, você consegue perceber a separação, ainda que seja pouca, né, não é tão distante, do continente, da parte continental da China. E essa localização da ilha teve sempre uma vocação mais comercial, e é por isso que chamou a atenção dos portugueses, que no século XVI, ali na metade do século XVI, chegaram a esse território, essa parte do território chinês, e começaram a desenvolver ali uma certa colonização para poder desenvolver o seu comércio na região, ou facilitar o comércio com a região. E esse território geograficamente estratégico para Portugal, a sua expansão marítima ali para criar rotas de comércio pelo mundo, estavam muito interessados também ali nas especiarias, né, da Ásia, ou seja, criar rotas de comércio dessas especiarias para o Ocidente. O apogeu desse comércio chegou ali até o século XVII, mas essa comunidade ficou ocupada até o século XX, o que torna Macau um dos últimos territórios colonizados pelos europeus ali na Ásia. Mas o que é interessante na situação de Macau e Hong Kong, também que foi colonizado pelo Império Britânico, é que essas regiões, apesar de terem sido colonizadas, e sim, a gente vai falar de colonização, apesar de pessoas defenderem aquelas denominações como província ultramarina que se tem nos documentos oficiais de Portugal, eu não sei do Império Britânico, mas Portugal com certeza. A gente tem que lembrar que esse tipo de termo, colônia e colonização, eles são feitos a posteriori do processo histórico, ou seja, são os historiadores que, ao avaliar o período e as políticas desenvolvidas nesses territórios, nesses períodos, denominam como uma forma de colonização e esses territórios como colônias. Assim como em território africano se manteve territórios ultramarinos de Portugal, as práticas políticas e econômicas que aconteciam naqueles territórios se mantinham as mesmas desde o período da escravatura mais acirrada. Claro, com algumas mudanças ali, porque teoricamente já tinha sido abolida oficialmente do território do Império Português, por exemplo, a escravização, mas se manteve as mesmas práticas de tortura, de separação de membros, por exemplo, das pessoas que não seguiam ali o trabalho de acordo com o que os portugueses queriam. Então sim, estamos falando de processo de colonização, só que o interessante é que Hong Kong e Macau, por mais que tenham sido ocupados pelos Impérios Britânico e Português, respectivamente, eles não foram reconhecidos como territórios britânicos ou portugueses. Ou seja, a China, o governo chinês, reconhecia a ocupação desses estrangeiros nesses territórios, mas o território permaneceu como um território chinês, só que ocupado. Isso permite que nós tenhamos a situação que nós encontramos hoje, por exemplo, em Macau e Hong Kong, que é um sistema econômico até diferente do resto da parte continental da China. Enquanto o território continental da China é um regime socialista, nessas duas ilhas, por exemplo, funciona um regime capitalista. Assim que, então, a China é um país de dois sistemas, ou seja, tem um sistema capitalista funcionando de forma autônoma e independente nessas pequenas ilhas, e no território continental, regido ali pelo Partido Comunista, funciona então sob a Organização Socialista da Economia. Aqui não vamos entrar em detalhes da organização do socialismo na China, mas o que importa dizer é que com esse reconhecimento dos territórios ocupados, mas que ainda pertenciam ao território chinês, o governo chinês fez uma apelação à ONU, Organização das Nações Unidas, no século XX, ali, para poder retomar esses territórios para si, ou seja, que esses territórios deixassem de ser ocupados e pertencessem de fato ao território chinês. E é claro, a alegação foi de um sistema de imperialismo que
mexeu ali com a soberania da China sobre esses territórios, reclamando então os territórios para si de volta. Então, em 1972, a ONU concede então ao apelo da China para poder acabar com a ocupação colonialista da Inglaterra de Portugal nesses dois territórios. E em 1974, Portugal abandona todos os territórios ultramarinos, que não é nenhuma coincidência, né? Porque na Angola, Moçambique já estavam havendo guerras ali há muito tempo para tentar se independentizar de Portugal e se livrar das amarras do imperialismo que ainda sofriam em pleno século XX nesse território africano. E o interessante é que em 1987 foi assinado um tratado entre a China e Portugal para poder conceder de volta ao governo chinês o domínio ou a ocupação e o governo daquele território de Macau a partir de 1999. E isso resultou também que Macau não só tivesse mais a língua portuguesa como a língua oficial ou oficialmente imposta sobre aquele território, mas que também tivesse a obrigatoriedade de usar o chinês, vamos dizer assim, o mandarim, como padronizado, vamos dizer assim, como uma das línguas oficiais. A gente tem que lembrar que, apesar do português, sim, existir como uma língua, vamos dizer assim, oficial e uma língua falada por uma parte da população em Macau, essa língua nunca foi a língua a língua falada pelas pessoas que estão na rua, por exemplo. Esse território falava, originalmente, cantonês, e até hoje é a língua que se fala nos meios familiares, círculos mais próximos, é a primeira língua que se aprende, a maior parte das vezes, e a segunda língua acaba sendo também o mandarim. A gente vai falar um pouco mais dessas políticas, mas então o português nunca teve um estatuto de uma língua veicular pelas pessoas. Ela sempre foi uma língua imposta por meio de políticas de colonialismo linguístico também, né, além do econômico e político, como nós já vimos, fazendo com que essa língua tivesse uma penetração muito artificial naquela comunidade que apenas usava o português, a língua portuguesa, apenas para acessar cargos do governo, por exemplo, local, em que era exigido o domínio da língua portuguesa, já que estava sob ocupação de Portugal. E para resumir isso, então, nós temos que pensar que o cantonês sempre foi a língua real falada pelas pessoas que ocupavam esse território, apesar da ocupação política, vamos dizer assim, de Portugal, que impunha de forma bem artificial e bem forçada, por meio desse colonialismo linguístico que nós falamos, um monolinguismo em português que nunca funcionou na prática. Além disso, a ilha então era cercada ainda de um mandarim, vamos dizer assim, da China real, da China continental, que também contribuía para que a língua de preferência na hora de escolher uma outra língua além do cantonês fosse muito mais preferencialmente o mandarim, já que era a língua que seria mais utilizada numa situação mais territorial e local. Aliás, interessante pensar que o ensino de português, da língua portuguesa em Macau, mesmo durante a ocupação portuguesa, nunca foi muito democratizado, nunca foi muito difundido, até porque era usado como uma forma, um critério, vamos dizer assim, de selecionar segmentos da população que tinham acesso a uma educação em língua portuguesa, por exemplo, para acessar cargos políticos, cargos de importância ali na administração local. Então, além da entrada forçada da língua no território, e essa sua manutenção bem pobre ali, que não penetrava na sociedade de fato, desse monolinguismo em língua portuguesa, ela ainda era usada como um critério de separação social, ou de separação das pessoas que tinham acesso aos cargos públicos e aos bons salários, assim, aos bons empregos. Então a língua que se ouve na rua, nos ônibus, em todos os lugares, é de fato o cantonês, e depois daquele decreto que nós falamos ali, a partir do começo da década de 90, do século XX, o mandarim, ou seja, a língua falada do resto da China continental, ganhou a mesma força legal do que o português, ou seja, oficialmente a língua portuguesa e a língua chinesa, vamos por assim, o mandarim, tinham a mesma força legal no território. E aí você imagina que se essa situação de monolinguismo da língua portuguesa já era forçada, agora realmente ela não tinha nenhuma chance de sobreviver, já que ela competia com uma coisa que fazia muito mais sentido, uma situação linguística que fazia muito mais sentido para aquela região de Macau, que já falava cantonês mesmo. E só para vocês terem um comparativo, como por exemplo Hong Kong, que foi um território também ocupado por uma potência estrangeira ali, colonialista, imperialista, como o Império Britânico à sua época, é muito interessante como essas comunidades linguísticas tomaram rumos diferentes, já que o inglês em Hong Kong foi aceito, até porque ele apresentava muito mais possibilidades comunicativas, linguísticas e também econômicas, ou seja, para acessar melhores empregos e condições financeiras, do que o português, já que o inglês, como nós sabemos, era uma língua internacional, né, já era há muito tempo com o Império Britânico e depois com os Estados Unidos continuou e reforçou ainda essa posição no mundo, fazendo com que então o inglês fosse aceito pela comunidade de Hong Kong e até hoje seja estimulado, além do mandarim que se fala na ilha, foi estimulado para ser aprendido ou para que se falar bem até essa língua, para ter melhores empregos, para ter melhores condições financeiras e também para poder se comunicar com o mundo. É engraçado que essa força do inglês mundial, que não é à toa, a gente sabe que não está desassociada da política e da economia, também se faz em Macau.
Ou seja, em Macau se tem muito mais oportunidades de empregos, por exemplo, por meio do inglês, do que, por exemplo, da língua portuguesa, que oferece uma baixa capacidade de empregar as pessoas ou de dar para elas alguma funcionalidade, já que no dia a dia o cantonês é a norma, para se comunicar com o resto da China continental é o mandarim e com o mundo todo é o inglês. Mas eu acho interessante ver na prática como que é a situação do português. Claro, a gente está fazendo aqui um recorte, mas eu quero mostrar para vocês um vídeo de um canal aqui do Feleal, se não me engano, que vai mostrar como que é essa experiência de tentar falar português de fato em Macau. Como é Macau, o território da China que fala português? Macau é conhecida por ser a Las Vegas da Ásia e um dos lugares mais ricos de toda a China. Mas como será que é a vida nesse lugar tão peculiar e diferente da China? A gente vê aqui que é um lugar rico por conta da proliferação de cassinos, que ajuda a fazer uma movimentação financeira, de turistas também, e o crescimento turístico acabou incentivando ainda mais a situação do inglês que nós falamos, colocando o português como terceiro, quarto, quinto plano, já que não tem interesse nem para os turistas que vão visitar, já que a língua oficial, a língua veicular internacional, vamos dizer assim, é o inglês, e porque os cassinos e tudo mais, esse tipo de comércio, não incentiva o uso do português na região. Além disso, é um lugar peculiar ou diferente, porque justamente foi o lugar que herdou essa herança dessa colonização europeia de Portugal, por exemplo, que não é tão comum ver em outros lugares, a não ser dos territórios ocupados por Portugal, mas na Ásia, por exemplo, acaba sendo raro encontrar isso, porque isso foi apagado muito tempo depois com o Império Britânico, que acabou tomando vários territórios desses, ou até por outras colonizações de outros povos que ainda dentro da Ásia culparam esses territórios e acabaram apagando essas marcas dos portugueses. Finalmente chegamos em Macau, que vocês pediram muito, e a gente está no centro de Macau para mostrar tudo que tem diferente nesse lugar. Acabei de perceber que eu tô na frente da tela. Peço desculpas, vou trocar aqui para não atrapalhar a legenda. E fazer as nossas primeiras impressões do lugar mais ocidental do Oriente? Será que é isso, produção? A gente vai descobrir tudo agora nesse vídeo, nesse lugar tão peculiar. Uma das coisas mais interessantes sobre Macau é que Macau foi a última colônia europeia na Ásia. Ela foi uma colônia de Portugal por mais de 400 anos. Ela só deixou de ser colônia em 1999. Então é por isso que você tá vendo essas construções aqui bem parecida com a Europa, mas na verdade a gente está na Ásia e isso é completamente confuso para nossa mente, porque ao mesmo tempo que parece a Europa, parece a Ásia no mesmo momento. É uma coisa completamente maluca. Esse lugar com certeza é um dos lugares mais peculiares de toda a China, com certeza absoluta. E por Macau ter sido colônia portuguesa até hoje, uma das línguas oficiais daqui de Macau é o português e o cantonês. Inclusive, em todas as ruas que você estiver passando, você vai ver sempre escrito em português ou até mesmo em placas e nomes de comércio. Todas as informações vai estar escrito em cantonês e também em português. Isso é interessante observar. Eu vou voltar aqui para essa parte das placas que, como vocês podem ver, nesse caso está por cima a tradução ou a forma da escrita em mandarim está escrita em cima da forma em português e não necessariamente é uma tradução. A maior parte das vezes o nome das ruas ou de praças, coisas assim, tem mais a ver com a história daquele lugar com a língua mandarim do que necessariamente com o nome dado em português. Então não vão ser traduções. E a gente vai reparar, a gente pode olhar em outros lugares também, que as placas, tem muitas delas, tem a parte em português à esquerda, e a parte em mandarim à direita. E a esquerda, normalmente, é um lugar privilegiado, vamos dizer assim, porque é a partir daí que se começa a ler. Então, as placas mais antigas ainda preservam o português à esquerda e o mandarim à direita. Só que as placas mais novas, já depois da ocupação oficial da China, de novo, a retoma desse território pela China, acabam fazendo o inverso, né? Ou seja, colocando o maior, né, o mandarim à esquerda e a parte em português menor. E como também nós vamos ver em alguns lugares, não sei se vai dar para ver nesse vídeo, mas dá para ver se você for lá, muitas placas, ou tem lugares com marcas de placas arrancadas por conta dessa reocupação, dessa retoma, né, de uma outra comunidade linguística mais forte agora ali em Macau. E como a gente pode ver também aqui, a versão em mandarim acima da versão em português, o que não ocorreria se isso fosse antes da ocupação de fato da China desse território, ou a retomada
do governo desse território pela China em 1999. E além de você ver português escrito por todos os lados, uma coisa que você vai notar bastante nesse vídeo são as construções. Vira e mexe vai parecer que você chegou em Portugal, literalmente. E isso faz com que Macau seja um dos lugares mais emblemáticos da China. Inclusive, Macau ele é tão diferente que ele tem o seu sistema político próprio, sendo uma das regiões administrativas especiais da China. Só que esse português, como nós vamos ver ainda mais pra frente, se manteve basicamente em letreiros, e essa parte mais turística porque chama atenção. Então a manutenção dessa arquitetura portuguesa, que nem todas foram construídas naquela época, acaba sendo mais por uma questão turística do que necessariamente uma questão de identificação cultural. Como eu disse, o cantonês sempre foi a língua das pessoas, a língua real de Macau, e além disso, a identificação com a cultura portuguesa praticamente nunca ocorreu, e a quantidade de população portuguesa, o sino portuguesa, é muito baixa ali. Realmente o predomínio é da população, vamos dizer, original ou chinesa, que falava ou mandarim ou cantonês. Macau tem o seu próprio sistema de moeda igualzinho a Hong Kong, e tem uma curiosidade bem legal. Essa daqui é uma nota de 100 de Hong Kong, e essa daqui é uma nota aqui de Macau, que chama pataca. E a nota de Macau e a nota de Hong Kong tem o mesmo valor. Inclusive eu posso comprar qualquer coisa usando a nota de Hong Kong aqui em Macau, que é basicamente a mesma moeda, mas por ser administrações diferentes, cada um emite sua própria nota. E essa vantagem de ter administração própria é, por exemplo, poder ter o seu sistema monetário próprio, assim que seria a pataca no território de Macau, e o dólar de Hong Kong, se não me engano, em Hong Kong, né? Construções parecidas com Portugal tem. Coisas escritas em português também tem. Mas será que as pessoas realmente falam português? E como será que é a vida fora daquele ambiente turístico aqui da cidade? E para entender isso muito bem, o que a gente vai fazer? Vai fazer aquilo que a gente faz de melhor, que é explorar os becos e regiões da cidade onde ninguém quer ir, onde o turista não quer ir e onde ninguém mostra para vocês. Cara, e você dá de frente com o carro da polícia, escrito em português mesmo, o carro da polícia. Uma coisa que eu achei interessante aqui como primeira impressão mesmo, é que os carros daqui, olha, tem proteção tanto no farol quanto nos vidros também. Olha só, parece que é para proteger contra vandalismo, eu acho, né? Eu achei isso aqui muito interessante. E olha que diferente, né? Essa região da cidade com aquela região que a gente estava ali, que é a região mais turística. A gente literalmente se enfiou na verdadeira Macau, vamos dizer. E a gente consegue perceber, por exemplo, que a quantidade de letreiros em língua portuguesa diminui. Eu vi ali uma última loja com a tradução ou com a versão em português, mas daqui para frente você percebe que nada mais parece estar escrito em língua portuguesa, ou se tem, é bem pontual. Inclusive, a gente vai colocar essa história do português à prova. Será que aqui as pessoas realmente falam português ou só ficou a história de Portugal implantada nesse lugar? Forçada por um processo de colonização que nunca, de fato, representou a identidade cultural do povo que estava nessa região. Bom, e para tirar a prova, para saber se eles falam português, a gente está num lugar que chama Lua e Comidas Portuguesa. E a gente vai comprar... Engraçado que a gente percebe que uma das características do português de Macau, aliás, a gente não falou sobre as características, mas uma delas tem a ver com essa concordância que a gente está vendo aqui, por exemplo, do plural, né? Que não vai ser feita a marcação redundante do plural em todas as palavras do sintagma. Ou seja, se já está marcado plural em comidas, portuguesa, por se referir a comidas, não precisa da marcação redundante do plural, já que ela já foi feita na palavra principal, assim, no núcleo ali desse sintagma nominal, por exemplo. E outras características do português de Macau seria, por exemplo, o apagamento da rótica no coda silábica, por exemplo, apagar o R na palavra porquê, ficar alguma coisa como poquê, e a falta de marcação do tempo verbal, do aspecto verbal, em algumas frases, como, por exemplo, eu fazer, eu ganhar. O que é mais português de tudo que tem aqui, em vez se eles falam português, né? Oi, tudo bom? É. Pastel de nata? Ela já falou ali 10, né? How much? Nem tentou falar 10. Imagino que porque situação turística a gente sabe que o inglês acaba sendo a língua veicular, como eu falei. Então ela já foi automaticamente indo para o inglês, talvez porque ela não fala inglês, e já foi e usa ali o que ela aprendeu para poder se comunicar minimamente ali e fazer o comércio dela, né? Ixi, não sei quanto, calma, não tá. Mostra ali, produção, ela tá mostrando. Ten. Tem? Ok, one. $10, produção. Tá tudo em outra língua. É bom, é bom. Thank you. A gente viu que ela não tentou nem falar quando ele falou oi, tudo bem, ela nem Ih, obrigado, viu? Thank you. reagiu, Thank you identificando very o que ele falou, né? Seguinte. Ela já falou inglês ali.
Ela falou inglês assim, mais ou menos, tipo, tem dólar. Ela sabe falar os valores, mas pelo jeito não fala tão bem inglês. E português, amigo, português não existe. É aquela coisa, o inglês vira a língua de sobrevivência, assim como em Hong Kong, por isso a necessidade de falar o inglês, que para mim na Universidade de Macau é incentivado, você acaba incentivando mais o uso do inglês para a comunicação internacional, com a comunidade científica internacional, do que o português mesmo. A não ser, é claro, pela questão dos tratados em relação com Portugal, pelo intercâmbio, que houve muito na época, hoje já um pouco menos intenso, na verdade um pouco mais intensificado pelo comércio do Brasil com a China, por exemplo, e até com a relação das universidades, entre a Universidade de Macau, por exemplo, e universidades como de Coimbra, de Portugal. Isso acaba sendo incentivado um pouco mais, mas com certeza o inglês é a língua vehicular e a regra geral, né, para comunicação internacional. Maravilha. Vamos ver mais uma tentativa dele de falar português aqui em Macau. Eu cheguei num lugar que eu não sei o que é. Tá mais condensado que Hong Kong, mais estreito e mais turístico se bobear, né? É um Portugal feito para asiático aqui, na verdade. Olha só, a produção, vem cá comigo aqui que eu quero mostrar isso aqui. Opa! O que é isso aqui? Ah, é tipo carne seca, né? Tipo, beef. Beef. Vegetarian is no good, right? No good. Meat is good. Meat is good. Yes. Yes, I agree. Do you speak Portuguese? No. Nobody Não here falo. speaks Portuguese, right? É, Nobody. esse riso dela confessou, falou a verdade. Como a gente falou, nunca foi uma identificação cultural, linguística, sempre foi o cantonês e depois o mandarim, né? E depois com o passo maior da China, que na verdade sempre teve presente, né? Porque é a região continental ali do lado, mas de fato depois da retoma do território para a administração chinesa, com certeza se apoiou completamente a necessidade do português, né? My English is so bad. I just can speak a little. Ok. Ela só fala o suficiente ali para fazer o comércio, se comunicar minimamente e vender alguma coisa, né? Maybe I can understand. Okay. I'm so sorry. That's good. How much is it? This one is 148, half kilo. Expensive. A little. Very expensive. A little. É, This one is pouco- very delicious. All the Macau is this one is the best one. Ah, this one's the best one. Yes. The other that's girl said the same thing. all She the said, same. all the Only same. one the box. Okay, so you're the best. É um pouco constrangedor aqui. Ela tá vendendo. Ela vai precisar falar para vender. Acho que esse constrangimento não é necessário. Mas já deu para entender aqui que, de fato, o português não é uma língua veicular em Macau. E mesmo quando você pergunta diretamente se a pessoa fala português, ela deu um riso ali, sim, que entregou basicamente a situação linguística. E é isso que eu queria falar para vocês aqui nesse vídeo. Eu já queria fazer há um tempo um vídeo falando sobre a situação linguística de Macau, porque eu vejo por aí diversos vídeos falando português em Macau, dá para falar português em Macau, dá para viajar para a China só falando português, e não é bem assim como a gente viu. Mas eu vou ficando por aqui. Obrigado por ver esse vídeo até o final. Já deixa aqui o seu curtir, se inscreva no canal para acompanhar mais conteúdos como este. Você também pode deixar aqui embaixo comentários e até sugestões para próximos temas. Se quiser, você pode contribuir com um Pix, o mínimo R$1. Se estiver no Brasil, você pode mandar um Pix para ajudar aqui na divulgação científica. E eu agradeço pela atenção e nós nos vemos na próxima. Tchau, tchau.